Olá, o meu nome é Juliana Barbosa, repórter de entretenimento aqui do Metrópolis, e hoje vamos conversar com o ator Ângelo Antônio, muito conhecido na TV, nos cinemas e principalmente por conta do seu papel no filme Dois Filhos de Francisco, onde ele fazia o pai de Zezé de Camargo e Luciano. Ângelo, muito obrigado por conversar conosco, é um prazer conhecer você. Eu que agradeço vocês. Querido, vamos começar falando um pouco sobre o monólogo que você está fazendo agora, né, que chama Um Precipício no Mar. O The Guardian definiu ele como 60 minutos mais devastadores do teatro, né? Me deu até uma curiosidade muito grande para poder assistir. Como é que está sendo atuar nesse monólogo que parece ser tão impactante, assim, com uma história tão forte? É, eu topei fazer esse trabalho justamente por causa desse texto, né? Uhum. E já conheci o diretor, o Gabriel, a gente já tinha trabalhado antes. Então, eu não estava interessado em fazer teatro nesse momento, porque eu estava com outros trabalhos, fazendo outros projetos. Mas foi quando li esse texto, assim, eu acho que para mim não teve como fugir, sabe? Não teve como deixar de fazer, de tão poderoso que é o texto mesmo. Uhum. E tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, assim, com o que a gente está passando, né? Porque o planeta está passando, sabe? Com as faltas, com os buracos, com as angústias, né? Com as perguntas, né? Porque são muitas perguntas mais do que respostas. Então, acho que realmente é um trabalho que impacta, assim. Eu acho que é uma peça que as pessoas não saem impunes dali. E, inclusive, você sofreu um acidente, né? Um pouco antes da peça, fraturou duas costelas. Foi um susto, né? Como é que isso aconteceu? Você já tá bem, já tá recuperado? Como é que tá esse processo aí de fazer essa peça logo depois, né? De ter machucado duas costelas? É, é engraçado como é que as coisas acontecem, né? Eu não sei se o corpo somatiza as coisas, né? A gente falando disso, né? Falando desses buracos, né? O personagem fala desse buraco na barriga e esse vazio. E aí eu, ensaiando, eu caio de uma altura mínima, 60 centímetros, 40 centímetros, quebro duas costelas e uma fica quase entrando no pulmão. Aí, né, engraçado porque assim, a gente colocava o dedo assim, sabe, Uhum. fazia um barulhinho assim, sabe? E aí era o próprio buraco. Aí, infelizmente, a gente teve que cancelar assim 2 semanas e sobrou para a gente só 2 semanas para fazer e estamos lá, né? Sim, fazendo de um jeito possível, né? Eu acho que de alguma forma até somou assim para o espetáculo. Acho que acabou sendo bom assim, porque ficou mais concentrado, sabe? Uhum. Mais o texto salta mais assim. Mas eu acho que tá tudo ali que a gente queria e acho que um pouco mais, assim. Você falou até que o corpo somatiza, né? Esse momento que você está vivendo. E como é que foi a sua preparação para viver o fotógrafo Alex agora nesse papel que parece ser tão pesado, né? Tão intenso e com numa situação tão dura, né? Como aparenta ser a peça. Bom, a gente começou o ensaio no estudo do texto num sítio, no meu sítio. Depois a gente foi para um teatro aqui no Rio, no Ipanema. Aí ficamos lá sobre a companhia do Rubens Correia. E de lá a gente foi para São Paulo, e aí ficamos em São Paulo um mês ensaiando. E, assim, um processo intenso de ensaio, né? Todos os dias, e dormia com esse texto, acordava com esse texto, né? É, eu peguei várias referências, assim, de algumas coisas que eu achava que tinha a ver com esse texto. Então foi uma entrega muito grande, assim, sempre é, né? Em qualquer personagem, em qualquer trabalho. Agora, teatro é uma coisa mais radical, assim, né? Então, com certeza foi intenso, assim, foi uma entrega da gente, assim, para fazer esse trabalho. Ângelo, você é um artista muito versátil, né? Você é muito conhecido na TV, principalmente em novelas, mas já passou pelo cinema, pelo teatro. Enfim, a gente pode dizer que o Ângelo Antônio tem uma preferência quando o assunto é cinema, arte, teatro, televisão. A gente pode falar que tem essa preferência? A minha formação é toda no teatro, né? Eu comecei no teatro, minha história toda, e inesquecível, assim, todo o processo que foi, tudo que eu passei no teatro, tudo que eu aprendi com o teatro, com as pessoas do teatro, né? O teatro é um lugar, assim, que me alimenta para fazer essas outras coisas, assim, Uhum. que recicla tudo, que mexe com tudo, né? Não é fácil de fazer, é uma luta, assim. Então, assim, sempre é um alimento, assim, mais que para fazer televisão, para fazer cinema, né?
assim, eu gosto dos três, assim, sabe? Eu tô feliz de fazer os três, quando eu tô inteiro em cada um que eu tô fazendo. E, sabe, eu acho que gosto, assim, igual, assim, né? Talvez se eu tivesse escolhido, talvez o cinema, assim, eu escolho, sabe? Mas talvez só, assim, só a priori, né? Mas depende muito do personagem, do trabalho que vai ser, né? Do que vai ser. Encontro prazer nos três, assim, e alegria de exercer essa profissão, esse ofício, né? Nos dias tão, onde essa profissão está tão, né, maltratada, né? Os artistas estão maltratados, assim, então acho que é uma resistência, voltar para o teatro é uma forma de resistência, assim, cultural, de valorizar a cultura, de procurar me alimentar de novo da cultura, né, dessa energia que é o teatro, né, para continuar fazendo e lutando e sobrevivendo e resistindo mesmo. Ângelo, falando um pouquinho sobre outro espaço que você domina muito bem, né? A discussão principal dessa semana agora, acho que por conta do Juliano Casarré com a Ana Maria Braga ontem, no Mais Você, é a castração da Alcides, que você fez na primeira versão de Pantanal, e o tema vem repercutindo bastante por conta da cena que foi muito intensa lá no Pantanal da TV Manchete. Na sua visão, tendo vivido o Alcides na primeira versão de Pantanal, você acha que aquela castração que aconteceu naquela ocasião caberia no Pantanal de hoje, do ano 2022? Eu acho que sim, eu acho que caberia. Eu acho que só fortalece o caráter do Tenório, assim, né? A vilania do Tenório, daquele personagem. Eu acho isso importante, assim, para mostrar a qualidade daquele vilão, né? A intensidade dele, a maldade dele e tal. Na época, eu lembro que foi um susto, né? Assim, quando veio aquela cena que a gente no estúdio para gravar uma outra cena, ninguém acreditava naquilo, né? Eu queria que não tivesse aquilo, eu não queria que tivesse acontecido daquele jeito nenhum, né? Eu sofri com aquilo, acho que o Brasil inteiro sofreu com aquilo, né? Eu acho que, na minha opinião, acho que o Benedito teve que dar uma remanejada ali para não ficar tão evidente a castração, né, que ele pudesse ir embora e continuar a história dele com a Bruaca, com a Maria. E, então, assim, eu lembro que eu sofri junto com o Brasil naquela época, assim, né? E eu não sei se eles vão precisar passar por isso de novo, entendeu? Se o Benedito passar por isso de novo, assim, se... Agora, eu acho que para o personagem, para a história, né, é marcante, né? Então, assim, é importante fazer uma cena marcante. Então, eu acho que seria bacana que tivesse, né? Acho que seria bom correr esse risco de novo, jogar o personagem nesse lugar de novo, nessa tristeza de novo. Eu acho que vale a pena, assim, pela história mesmo, né? A gente está aqui falando disso, a gente está aqui, né, hoje, depois de 50, 30 anos falando disso. Então, assim, eu lembro que o Brasil meio que parou, assim, né? Era uma coisa meio... Parece que as pessoas estavam todas em casa assistindo aquela cena, naquele momento. E, então, acho que é legal, legal que tem, assim, né? Se fosse voltar naquela época, eu preferia que não tivesse, assim, não, vamos fazer isso do jeito, né? Mas eu acho que por tudo isso que aconteceu, por todo esse movimento, né, eu acho que, né, hoje olhando para trás assim, valeu a pena, né? Então acho que talvez valha a pena também, assim, para o Juliano passar por isso, para o Tenório, né, o personagem do Tenório se fortalecer e tal. Então acho que é bacana. O Juliano chegou a comentar que teria essa cena da castração, né? Porque tanta gente perguntou pra ele, acabou que ele falou que vai ter, sim. Só que vai ser um pouco diferente, ela não vai ser tão pesada assim como foi na primeira parte. Como é que você acha que pode ser esse desenvolvimento agora dessa castração, considerando que é uma castração, né? Então não tem muito que diminuir só no peso da palavra. Como é que você acha que vai ser feito aí agora pelo Bruno Luperi, corrigindo os erros, entre aspas, né? Da primeira versão de Pantanal? É difícil, né, de responder isso assim, porque eu também realmente não sei, porque aquela cena era tão aquele fogão de lenha que o Petrinho enfiava aquela faca e esquentava aquela faca, e ele olhava para cima, e ele estava possuído, né, um personagem que estava possuído, assim, né, e o medo do Alcides, e o desespero da Maria, né, aquele, né, vai acontecer ou não vai acontecer, e era faca naquele fogo. Então, assim, eram esses três movimentos que a câmera tinha, ele ali na rede, amarrado na rede, com os braços para trás, né? Agora, não sei como é que o diretor vai resolver isso, vai fazer isso, né?
Porque, na verdade, já não mostrava assim tanta coisa. Eram essas coisas, né? O resto era da gente criar. O público também criava assim, né, os detalhes, né, o que acontecia. Mas também foi tudo muito com muita arte, feito com muito cuidado também. Não foi nada explícito, né? Então, como é que vai ser hoje? Como é que vai ser, né? Tinha sangue na faca, não sei o que ele vai, como, né? Estou muito curioso, estou louco para ver como é que vai fazer. E falando ainda sobre o Juliano, Ângelo, que você acha que ele está indo bem nesse papel do Alcides? Ele está cumprindo o papel, né? Considerando que teve muita expectativa, né, em cima disso, dos personagens da versão original e dessa versão de agora, né? Você acha que ele está indo bem nesse papel aí do Alcides e cumprindo, né, o papel do Alcides lá da primeira versão? Desde quando eu soube que era ele que ia fazer, eu já tinha ficado satisfeito, acho, ficado feliz assim, acho que e ele está fazendo bem, cada um faz do seu jeito, né? Não tem, mas eu acho que faz bem. Eu acho que o elenco inteiro, eu adoro ver a novela. Acho que está todo mundo correspondendo, né, a novela, assim. Acho que a própria adaptação para os dias de hoje, assim, eu acho bastante importante, bastante bem feita, bastante oportuna, assim, toda a discussão que traz assim a novela. Eu acho que está muito bem adaptado em todos os níveis, assim, de elenco, né, de qualidade de imagem nem se fala, né? Sim. Talvez assim, a minha sensação, talvez um pouco, assim, a tristeza um pouco do Pantanal, talvez ter diminuído um pouco a água, a questão do fogo no Pantanal, que foi um momento também brilhante, tristemente brilhante, quando mostrou a queimada, né, Extremamente do Palmeiras, forte. né, entrando na igreja, rezando, e ele ajoelhando e gritando, ele entrando num desespero, numa oração ali, foi lindo aquilo, foi, acho de uma extrema importância, assim, sabe, falar disso, mostrar isso, assim. Eu acho a força do Pantanal está na força de revelar esse Pantanal hoje, né? E de como a gente ainda continua tratando a natureza, como o ser humano continua tratando a natureza, fazendo o que está fazendo, esse descaso, né? Não só com a cultura, mas com o meio ambiente, com o povo indígena, né? É triste de ver o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, acho que, de alguma forma, o Pantanal está cumprindo a função de mostrar essas coisas, de alertar essas coisas, de estar junto dessas coisas. Você consideraria voltar para um remake de Pantanal? Se houvesse essa oportunidade agora? Como Claro, Alcides ou como talvez outro personagem? claro que sim, claro que sim. Com alegria faria. Mas acho que está todo mundo fazendo lindamente bem lá, adoro vê-los e está tudo certo. Tudo tem tempo, né? Ângelo, só para a gente estar terminando já, você pode até não ter voltado para Pantanal, né? Mas vai voltar para Todas as Flores agora, a nova novela do João Manuel Carneiro. E você vai interpretar um malvadão, né? Um homem, um vilão da novela, etc., que é um pouco diferente dos papéis que você costuma fazer. Esse tem um perfil, eu senti um perfil diferente, assim, do comum dos seus papéis em novela. Como é que você está se preparando para viver o seu personagem agora nessa nova novela da Globo? Bom, assim, eu sempre começo pelo texto, e esse texto eu acho que foi uma das novelas que eu mais li, assim, os episódios, né? Um atrás do outro, eu não consigo parar de ler, né? Termina um capítulo, eu quero ler o próximo, né? Independente do meu personagem esteja ou não, eu estou lendo, estou adorando ler, assim, estou gostando de como ele constrói a história, como ele desenvolve a história, estou muito feliz também de estar fazendo esse personagem, de ter a chance de fazer esse personagem no Clube dos Vilões, ali, no Clube do Mal, bacana. Estou estudando, assistindo, né, revi o Poderoso Chefão, né, vi aquele outro como foi feito o Poderoso Chefão também, que para mim foi bom demais de ver, e vendo as coisas, sabe, sobre esses nossos bandidos contemporâneos, né, sabe, o pessoal do PCC, Marcola, né, tô vendo aqueles documentários todos, né, vendo, inteirando disso, assim, desse universo carcerário, assistindo essas coisas sobre os presídios, né, vendo como é a questão dos presídios, vendo, né, entendendo como a gente prende mal, né, no Brasil, como é terrível o sistema carcerário no Brasil, né, que violência, que despreparo, que triste de ver as pessoas entrarem dali, elas entram ali e vão sair piores, elas vão sair, não existe um processo de melhora, de cura, não, pelo contrário, de preparar soldados para né, as quadrilhas, né, para as máfias. Estou preparando dessa forma. Assim. E, Ângela, inclusive, você vai atuar nessa novela com a Regina Casé, né? Que também tem um perfil um tanto quanto diferente, né? Nessa novela, porque ela também vai ser uma vilã, né? E a Regina Casé veio aí de Amor de Mãe, né? Que ela era um doce, era a mãe, né? De fato, do público brasileiro.
Como é que tá sendo essa química de vocês dois? Já chegaram a trocar uma ideia sobre a novela? Já chegaram a fazer um teste juntos de química ali? Como é que tá funcionando? Não, ainda não, ainda, né, eles já começaram a gravar, eu só tive a primeira leitura, né, que encontrei com o elenco inteiro, adoro ela, né, e acho isso mesmo, assim, ela tem, eu acho que isso que é o João quis, né, assim, a gente que tem uma coisa mais doce, mais suave, né, e de repente colocar nesses lugares que são extremamente possíveis, né, eu sempre sonhei com fazer um personagem assim na televisão, né, de sair desse lugar que já é uma coisa que dá certo, né, de fazer o bonzinho, o professor, Uhum. né, o poeta, O pai dos dois filhos de Francisco. pais, muitos pais, né, mas, então, assim, é uma alegria fazer esse trabalho, assim, poder mostrar esse outro lado, porque a gente é tudo isso, né, a gente não é só uma coisa, né, eu sempre quis, e sempre colocava isso, assim, a gente é tudo, a gente é bem, a gente é mal, a gente é claro e escuro, a gente, essas coisas, né, em determinado momento uns sobressaem a outros, né, mas a gente é tudo isso, a gente não é só uma coisa. Então é muito bom, assim, eu acho que como profissional, como trabalho, assim, e como ser humano mesmo, conhecer esse outro lugar e mergulhar nesse outro universo. Eu até conversei com o Alexandre Nero um tempo desse e ele falou exatamente isso pra mim, né? Que ele falou que, ao contrário de você, ele é sempre o vilão, né? Você olha para Alexandre Nero, é o vilão. E aí ele falou que era legal poder andar um pouquinho assim por esses outros caminhos de poder fazer um bonzinho, né? Então, nesse sentido, o que que a gente pode esperar do Ângelo Antônio nessa nova novela da Globo? Com certeza a minha entrega para esse personagem, para a busca desse universo tão humano, tão humano. Um mergulho nisso, uma entrega, como eu sempre faço, independente dos personagens. Ângelo, só pra gente terminar, além dessa novela que você está lançando agora e do monólogo que você está fazendo, você tem algum outro plano na carreira mais pra frente? Alguma coisa já engatilhada? Algum filme ou novela? Como é que tá os seus próximos planos aí pro futuro? Tem umas coisas bacanas aí para acontecer, mas eu prefiro falar quando elas estiverem mais. Poxa, o spoiler é tão bom, a gente gosta tanto de spoiler. Eu acho que as coisas são não relativas, né? Assim, de repente tudo muda, né? Tudo muda, tudo muda. Então, quanto menos falar e falar na hora certa, eu acho melhor, assim. Mas tem coisas bacanas aí para ver, se Deus quiser, que elas Ai, aconteçam. Ângelo, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Para quem nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Não esqueça de seguir o Metrópolis nas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar e até a próxima.